Alguns sinais, depois de uma consulta, se manifestam mais rapidamente, apresentam uma transformação mais rápida depois do tratamento. Por exemplo, o pulso fraco ele tende a ganhar mais força logo depois de um tratamento, se você acertou. Assim como o pulso em corda, ele tende a acalmar mais. O pulso rápido também tende a acalmar um pouco mais, assim como o pulso lento, ele ganha um pouco mais de vigor. Na língua, a cor da língua, dependendo do problema, é mais, quer dizer, a cor da língua, dependendo do tratamento, é mais suscetível a apresentar alteração. Por exemplo, você tem uma língua indicando estase. Se você consegue melhorar aquela condição de estase, isso vai aparecer na língua. Por quê? É o sangue com dificuldade de circulação. Isso aparece na língua. Aquele arroxeamento é essa dificuldade do sangue. Ele voltou a fluir. Some isso ou diminui isso. Assim como os sinais de calor na língua também tendem a diminuir ou a sumir depois de um tratamento efetivo. Por que eu estou falando disso? Porque você precisa dar uma noção para o paciente de quanto tempo vai durar a consulta. E você não sabe, não tem experiência, e mesmo que tivesse, se você for esperto com o que eu já falei, você vai perceber, não dá para a gente ter certeza, mas dá para a gente apresentar para o paciente as mudanças que estão ocorrendo. Tomando cuidado que alguns sinais, alguns sintomas que estão mais relacionados a deficiências, ao consumo ou acúmulos de yin no sentido de que tem forma, que é material, né? Isso tende a levar mais tempo para se manifestar. Por exemplo, se eu tenho um pulso fino, que é um indicativo, por exemplo, de deficiência de sangue, enquanto eu não recuperar o quociente de sangue no organismo, esse pulso continua fino. Por quê? Está faltando matéria, está faltando estrutura, está faltando substância. A mesma coisa, essa burra grossa. Eu tenho um acúmulo. Eu preciso limpar esse acúmulo. E não é questão de raspar a língua. Esse acúmulo é lá nos órgãos, é lá nos tecidos. E é ali que eu preciso eliminar. Então essa saburra, ela vai diminuindo, não necessariamente de uma consulta, mas durante um tempo de tratamento. E a ausência de saburra também é um outro sinal que não se recupera assim. Por quê? A ausência de saburra indica deficiência de yin, que não se ganha com uma simples agulhada. Yin é no sentido de falta substância. Eu preciso reconstruir alguma coisa, assimilar alguma coisa. Então, o que você vai ter no começo de um tratamento para o final da sessão? Alguns sintomas também vão apresentar alteração. E isso vai ser importante. E olha, essas mudanças de sintomas, se você pontua bem para o seu paciente, olha, no começo você estava assim, agora você está apresentando isso é um elemento que fortalece demais o engajamento de pacientes no tratamento, porque ele está vendo progresso. Percebeu o segredo dos grandes acupunturistas que eu citei aqui? Então é importante que você faça esse processo de avaliação no começo da sessão, deixe bem pontuado para no final da sessão você conferir. Então o meu conselho para você, para as coisas começarem a dar certo nos seus atendimentos e para você começar a conquistar o engajamento dos pacientes no seu atendimento, né? E para você ter um resultado melhor também no seu tratamento. Você vai fazer esse procedimento diagnóstico antes e depois da sessão. Então a pessoa chega, vem cá, vamos conversar, faz o levantamento, anota tudo, anota o que ele reclamou, marque o que você viu de pulso, de língua. E se você já está numa segunda, terceira, 10ª sessão,
Compare isso com a última anotação que você tem. Veja com o seu paciente o que mudou. Às vezes um sintoma não sumiu, mas diminuiu, e isso é importante. Então você vai fazer essa conversa com o paciente para avaliar a curva de melhora desde as primeiras sessões. Gente, isso vai ser mais importante do que prever quantas sessões vão durar o tratamento. Sabe por quê? Porque mostra que você tem atenção para o problema dele, que o paciente ocupa as suas preocupações. Ele vê você desempenhando para cuidar dele. Então, torne isso rotina para você. Anote essas dicas. Antes de começar, anote o pulso e a língua. Avalie o desempenho. Se a pessoa tem algum problema de movimentação por causa do problema dela, faça avaliação. Avalie os sintomas. Aqui tem um probleminha, ou melhor, tem uma coisa muito importante. Compare com os registros da última sessão. Sabe por quê? Porque o paciente esquece os sintomas que melhoram. Ele só vai se preocupar com aquilo que está incomodando ele naquele dia. Então dá a impressão que o seu trabalho não está evoluindo. E ele só vai perceber isso, vai ficar nítido para ele a hora que você repassa. Olha, na sessão passada você estava reclamando disso. Você não falou agora. Por quê? Sumiu? É muito engraçado isso aí. Tem, nesse sentido, os fantasmas que nos assolam como acupunturista. Olha, veja bem, na medicina ocidental, quando um caso não tem muita evolução, não apresenta melhora, as pessoas vão falar para você, o meu caso é difícil. Quantas pessoas você não vê falando assim, tratando problemas crônicos que não melhoram, não apresentam evolução, e a conversa o meu caso é difícil. Mas quando essa pessoa está fazendo um tratamento de acupuntura, a conversa a acupuntura não funciona. Por isso, esses registros de mínimos detalhes que vão se alterando é que mudam a impressão da pessoa e o valor que ela vai dar para o tratamento que você está proporcionando para ela.